Bom, eu já me apresentei, né? Meu nome é Maíra, eu tenho 23 anos. Eu vou tentar dar uma resumida na minha história. Eu não cresci num lar cristão, mas eu conheci Jesus e eu o aceitei quando eu tinha 17 anos. Talvez tenha algumas pessoas aqui que têm essa idade, ou não. 17 anos. E desde então, aquela paixão e tudo mais na igreja, como aqui, né? Teve jovens que chegou mais cedo, que ficou aqui tentando acompanhar a gente e tal. Eu me envolvi em tudo que precisasse eu estava junto. Eu quero ajudar nisso, quero ajudar naquilo, com adolescentes e tudo mais. E com isso que eu estava servindo um lugar e outro, eu comecei a me questionar. Senhor, o que é que o Senhor tem para mim específico? Né? Um ministério específico, tem algo específico para mim? E quando começou esses projetos e vinham pessoas, assim como a gente está vindo aqui, falar sobre missões, nessas conferências missionárias, aquilo ardia meu coração de um jeito, assim, muito forte, né? E nessa época eu estava entrando na faculdade. Eu queria fazer um curso, eu queria fazer medicina na época, e estudava. Passei na primeira fase, mas não passei na segunda, e fiquei achando que eu estava meio frustrada. Meu Deus do céu, vou fazer o quê? Vou fazer outro curso? E daí Deus me deu a oportunidade de passar em outro curso, na federal também, e eu fiquei na dúvida se entrava, e eu orei, e meu pai falou, filha, ora, se for da vontade de Deus, você faz. E daí eu entrei, o que eu faço é biotecnologia. E daí eu comecei a cursar esse curso sem muita motivação, e também na igreja envolvida com tudo ainda, mas aquilo de missões ardendo no meu coração. Então, tudo que envolvia missões, fosse em bairro, fosse em orfanato, fosse em favela, eu sempre estava junto, porque isso, eu tenho muita paixão por isso. E continuando na faculdade, foi muito difícil o período da faculdade. E por que eu estou falando da faculdade no meio de missões, né? Porque eu acho que aqui deve ter pessoas que estudam, que já fizeram, talvez, né, que são formadas, enfim, que trabalham em alguma área específica. E eu continuei fazendo o meu curso, sem entender, e crises no meio do curso, tipo assim, eu vou abandonar esse curso, porque eu não estou gostando muito do curso, e não estou entendendo, e o Senhor me mantendo, continua. E em questão na igreja envolvida também. E chegou uma época que Deus ministrou para mim em específico, isso é meio recente, né? Que eu fiquei pensando assim, Senhor, com missões, então é só na minha igreja ou vai ter algo mais? E quando foi o ano passado, Deus passou o ano inteiro me ministrando, me dando palavras específicas quanto ao meu chamado. E eu também procurei me envolver muito. Priscila, não é essa não? A Priscila, quando a gente estava caminhando, ela conversando comigo, e essa sede de querer saber, e eu também era assim, eu não podia ver uma pessoa. Eu ficava querendo conversar. E daí eu fui para projetos missionários de pouco período, assim, fui para a Amazônia, fui para outros lugares, assim, tentando ter experiências, né? Tentando ver e tal. E aquilo cada vez mais queimando em mim. Então, quando foi ano passado, numa conferência, tipo assim, e daí Deus falou específico comigo e me deu uma palavra. E já me trouxe a questão da minha faculdade junto disso. Porque eu já estava... Falta um semestre para eu terminar minha faculdade, tá, gente? O Douglas também está na situação. Falta um semestre. E, no caso, no final do ano, no segundo semestre todo do ano passado, Deus foi falando algumas coisas específicas. E, quanto ao chamado, Deus falou específico, principalmente, eu guardo para mim uma palavra em Ezequiel 47, o final do versículo 12, que fala que esses frutos servirão de alimento para outras pessoas, e as minhas folhas servirão de remédio. E veio a questão do meu curso, que eu queria muito fazer medicina, porque eu achei que era uma ponte direta de eu abençoar outras pessoas nas suas feridas físicas. E Deus falou muito a mim que o meu ministério, o meu chamado seria em relação a isso, mas seriam as feridas das almas das pessoas, feridas, a questão espiritual. E, quanto à faculdade, Deus me trouxe uma paz. Eu já estava conseguindo terminar o meu curso, e Deus falou assim, agora você vai entender o porquê que eu lhe sustentei até agora aí nesse curso. Porque meu curso é uma área tecnológica e científica. E, ano passado, eu não tinha uma direção,
mas eu queria servir, né? E Deus me falou que um país específico que eu iria. E é um país perseguido. E para entrar nesse país, o meio que eu vou entrar é por meio da minha graduação ainda. Mas eu não sei a época, não sei onde ainda. Então, assim, Deus foi confirmando coisas aos poucos. E quanto a vir a Jocum, no fim do ano eu falei, Deus começou a falar que queria um tempo de capacitação para mim, para a minha vida. E daí eu comecei a orar. Eu já conhecia Jocum, já conhecia TED. E eu fiquei me questionando, meu Deus, eu vou então terminar minha faculdade, porque falta só um semestre para eu concluir, né? E daí o Senhor falou comigo que esse ano inteiro seria um ano de 3 palavras, assim, que ele disse específica. Seria um ano de restauração, seria um ano de capacitação e seria um ano que eu aprenderia a depender dele. Aí eu falei, Senhor, eu estou no meio do meu TCC, eu já comecei. Como é que eu vou parar? Meu orientador não vai me liberar, eu vou perder isso aqui. E daí eu pedi várias confirmações. E uma das confirmações, no meio do meu TCC, eu defendi só uma parte, faltava o resto ainda da minha pesquisa. E eu cheguei para o meu orientador e uma das confirmações, além da palavra, além da minha igreja ter conseguido me liberar e meus pais me apoiarem, me abençoarem e tudo mais, foi isso. Meu orientador chegou para mim, ele não é cristão. E eu fui conversar com ele, ele nem sabia porque eu iria me ausentar em um ano, parar a pesquisa que ele estava investindo, né, tem custo financeiro, e falar para ele que eu provavelmente existiria a possibilidade de não estar na minha cidade durante esse ano. E ele falou, Maíra, se é o que você quer, eu não sei o que é que você vai fazer, mas eu consigo deixar você em aberto dentro da sua pesquisa, sem você se prejudicar em nada, durante esse ano inteiro. Então, tipo assim, eu estava numa expectativa de passar 6 meses só, e Deus me liberou um ano inteiro para estar aqui. Então, assim, estar aqui hoje, eu não tenho palavras. Mas tem sido um tempo muito profundo em Deus, assim, que Deus tem trabalhado muita coisa na minha vida, muita coisa no meu caráter, porque eu acho que quando Ele chama, primeiro Ele quer tratar você, para você ter condições de tratar a vida de alguém, você ser canal, e você ser um canal limpo e desobstruído. Então, Ele vai limpar a sua vida e vai querer transformar a sua vida. Então, é isso, gente. Um pouco do meu chamado, da minha história, e eu estou aqui.